Enquanto você escuta esta mensagem hoje, eu tenho certeza de que existe alguma área da sua vida que precisa da intervenção de Deus. Talvez você precise de paz, talvez de cura, talvez esteja enfrentando uma dificuldade financeira ou um desafio dentro da sua família. Todos nós carregamos algo que precisa ser colocado nas mãos do Senhor. E por um instante, eu quero que você escute o que a palavra diz em Jó 5, 6, 11. Porque o sofrimento não nasce do pó, nem a aflição brota da terra. O ser humano nasce para enfrentar dificuldades, assim como as faíscas voam para o alto. Mas, se fosse eu, buscaria a Deus e colocaria diante dele a minha causa. Ele realiza maravilhas que não podem ser compreendidas e milagres que não podem ser contados. Ele envia chuva sobre a terra e faz cair água sobre os campos. Ele exalta os humildes e coloca em segurança os que choram. Muitos cristãos acabam criando a expectativa de que depois de entregar a vida a Jesus, tudo será perfeito, leve e cheio de alegria o tempo todo. Existe essa ideia de que as bênçãos seriam constantes e os desafios desapareceriam. É verdade que Deus nos promete coisas boas. O Salmo 23 nos diz que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Filipenses 4:13 nos lembra que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Mas mesmo com essas promessas, muitas vezes queremos escolher o que queremos receber de Deus, do nosso jeito, no nosso tempo. E esquecemos que a própria palavra também diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. A Bíblia também afirma em Salmos 34:19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Isso nos ensina que a vida não será fácil o tempo todo, mas também nos lembra que nunca estaremos sozinhos. Passaremos por vales escuros, sim, mas Deus estará conosco. E no Salmo 23:5 lemos: preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Isso significa que teremos opositores. Nem todos estarão a nosso favor. Se ninguém se levantasse contra nós, não haveria necessidade dessa mesa preparada pelo Senhor. Deus nos promete força, provisão e proteção, mas isso não significa ausência de desafios. Significa que, em meio a eles, devemos segurar firmemente na mão de Deus e permitir que Ele conduza. Se hoje parece que sua vida está sob ataque, permita que Jesus seja quem determine como e quando você vai atravessar essa situação. Deixe o Senhor assumir o controle. A expectativa de uma vida sem lutas não é realista. O que devemos esperar é enfrentar desafios, mas também vencer pelo poder do sangue de Jesus. Espere enfrentar gigantes, mas espere também a força do Espírito Santo. Espere atravessar vales, mas saiba que o bom pastor está atento com seu cajado trazendo consolo. Espere adversidades, espere o mar vermelho, espere a cova dos leões, mas espere, acima de tudo, que Jesus Cristo te livrará de cada uma dessas situações. A palavra nos ensina que enfrentaremos provas, dores e frustrações. E quando pensamos no sacrifício de Jesus, puro, santo e inocente, carregando os pecados do mundo e sendo crucificado, entendemos que o sofrimento também faz parte do caminho. Não seguimos a Cristo esperando a ausência de dor, mas confiando que no final Ele vence. Em 2 Timóteo 2:3 está escrito: suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Quando as lutas chegam, alguns desanimam, outros entram em profunda tristeza. Grandes homens da Bíblia, como Davi, Abraão e Moisés, também enfrentaram momentos de angústia. Você não está imune às decepções, mas existe um caminho para vencer o peso emocional e espiritual. Confiar em Jesus. Confiar de verdade. Dizer com sinceridade: Senhor, minha vida está em Tuas mãos.
Isso começa pela palavra e se fortalece na oração. É na oração que Deus rompe nuvens de ansiedade, medo e tristeza. Lembre-se, Deus é soberano. Ele está no controle. E para aqueles que o amam, todas as coisas cooperam para o bem. As promessas de Deus são fonte de força. Se você está sendo pressionado, rejeitado ou ferido, existe uma promessa para você. Agora, oremos. Antes de entrarmos em oração, permita-me compartilhar uma história que atravessa gerações e fala profundamente sobre confiança em meio às lutas. A Bíblia nos conta, em Atos 16, a história de Paulo e Silas. Eles estavam obedecendo a Deus, fazendo exatamente aquilo que o Senhor os havia chamado para fazer. Ainda assim, foram injustamente acusados, espancados e lançados na prisão. Seus pés foram presos em troncos de madeira e as portas estavam firmemente trancadas. Humanamente falando, tudo indicava derrota, dor física, injustiça, escuridão e silêncio. Mas a palavra nos diz que, por volta da meia-noite, Paulo e Silas começaram a orar e a cantar hinos a Deus. Eles não esperaram a liberdade para louvar. Eles louvaram antes da libertação. E então algo extraordinário aconteceu. Um grande terremoto sacudiu os alicerces da prisão. As portas se abriram. As correntes se soltaram. Não apenas as deles, mas as de todos que estavam ali. Essa história nos ensina algo profundo. Deus não precisa mudar o ambiente para estar presente. Ele não precisa remover a prisão para agir. Às vezes, Ele começa quebrando as correntes dentro de nós, antes de abrir as portas ao nosso redor. Talvez hoje você se sinta como se estivesse em uma prisão invisível. Talvez suas correntes não sejam físicas, mas emocionais, espirituais ou mentais. Ansiedade, medo, culpa, cansaço, silêncio, espera. Mas assim como naquela madrugada em Atos 16, Deus continua sendo o mesmo. O louvor ainda sobe, a oração ainda alcança o céu. E o poder de Deus ainda é capaz de abalar estruturas que pareciam inabaláveis. Mesmo que nada pareça mudar imediatamente, continue orando, continue confiando, continue entregando, porque quando Deus decide agir, nenhuma corrente permanece intacta. Agora, vamos orar. Pai, somente Tu és digno de toda adoração todos os dias. Jesus, Tu és fiel, Tu és o meu refúgio. Peço agora a Tua proteção sobre a minha vida e sobre a minha família. Guarda o meu coração, enche-me com a Tua palavra. Ajuda-me a viver neste mundo sem pertencer a ele. Que eu seja sal nesta terra, que eu seja luz em meio à escuridão, que a minha vida aponte outros para a cruz. Mesmo quando as dificuldades tentarem me derrubar, Tua graça me sustentará. Se as provações vierem para me moldar, que a Tua vontade seja feita. Transforma-me, renova-me, ensina-me, eu me rendo completamente a Ti. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Salmo 34. Ouça o nosso clamor, Senhor. Livra-nos em meio às dificuldades. Que cada provação produza fé, maturidade e perseverança. Que eu confie mais em Ti a cada desafio. Eu Te louvo e Te agradeço. Seja glorificado hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Essa foi uma mensagem do canal Sinais do Céu. Se essa palavra falou com você, deixe um comentário, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje e inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens de fé, esperança e direção espiritual.